Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos lá, galera, então sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Essa agora é a nossa aula 8, a aula em que vamos tratar da demonstração dos fluxos de caixa, a famosa DFC. Essa aulinha está dividida em apenas duas partes e começa agora. Show? Olha só, cheguei aqui, seu professor. Lembrando que aqueles meus pedidos, lembra de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se quiser deixar um feedback também é sempre bem-vindo. Peço também a você que, se tiver curiosidade de acessar mais conteúdo, acesse minha página no Facebook e me segue no Instagram, além do site www.profvalmirsoaresjunior.com.br. Vai estar tudo aqui embaixo. Show? Então, olha só, vamos falar sobre demonstração dos fluxos de caixa. Uma demonstração que existe na contabilidade geral, existe na contabilidade empresarial, por assim dizer, e foi adequada, foi trazida para a contabilidade aplicada ao setor público depois da edição da Lei 4.320. Você vai entender como é que foi essa história. Vamos começar então. A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. Eu devo dizer a você que, em primeiro lugar, a DFC ela é no setor público, tal qual ela funciona na contabilidade empresarial, na contabilidade geral, na contabilidade privada, chame como você quiser. Só temos uma particularidade na DFC, é quanto ao método de elaboração, se direto ou indireto, mas isso aí vai ficar mais para frente. Por hora, você tem que ficar tranquilo e fique tranquila também, porque a DFC que você já estuda na contabilidade geral é a mesma DFC que você vai ver aqui na contabilidade aplicada ao setor público. Então vamos lá, vamos seguir. Na realidade, o fluxo de caixa das operações de uma entidade compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receita originária e derivada, e os desembolsos, relacionados a uma ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como investimentos ou financiamentos. Tudo que repercute financeiramente nas contas caixa equivalente de caixa acaba refletindo na DFC. Mas uma observação. É importante salientar que a Lei 4.320/64 previu apenas 4 demonstrativos contábeis obrigatórios na contabilidade pública: o balanço orçamentário, o financeiro, o patrimonial e a DVP. Vimos todos esses já até agora aqui no canal, nessa sequência. Se você não estiver assistindo esse vídeo nessa playlist, numa sequência, volta para o primeiro vídeo dessa sequência, que você vai começar noções iniciais, plano de contas, e aí vai pegar todas as demonstrações na ordem. E também, se puder assistir paralelamente, assiste o curso de orçamento público e de administração pública. Esses 3 cursos estão aqui no canal disponíveis para você gratuitamente e eles servem um acaba complementando o outro em vários aspectos. Então fique à vontade para assistir todos. Mas eu tenho que destacar que apenas em 2008, a partir da NBCT 16.6, norma que hoje está sendo superada e está sendo substituída pela NBC-TSP Demonstrações Contábeis, essa norma cria a DFC no setor público. Ah, mas DFC já existia. DFC já existia, mas ela foi criada, foi determinado que o setor público também deveria elaborar a DFC só a partir de 2008, já para atendimento de normas internacionais. A NBCT 16, que nessa época continha 11 capítulos, da NBCT 16.1 a 11, era uma tradução literal das IPSAs da época, das normas internacionais da época. O que existe hoje com as NBC-TSPs é uma interpretação das normas internacionais. É um pouquinho diferente. Uma coisa é você só traduzir a norma, outra coisa é você interpretar a norma e trazer para a realidade contábil do Brasil tudo aquilo que pode e deve ser aplicado da melhor forma possível, em consonância com as normas que já são vigentes aqui. Então a diferença entre a NBCT 16 e a NBC-TSP que estão sendo elaboradas hoje é que as normas de hoje elas se preocupam em fazer a convergência, a interpretação das normas internacionais para a realidade do setor público brasileiro. Mas vamos seguir. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil
instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa ou equivalente de caixa, bem como suas necessidades de liquidez. Até agora nada que você desconheça. Assim, a DFC permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análises sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. A mesma atribuição que a DFC já tem para a contabilidade geral, para a contabilidade do setor privado, para a contabilidade empresarial. Tá bem? Então vamos a alguns conceitos que são relevantes ser tratados na DFC. Já que a gente fala muito aqui em caixa equivalente de caixa, é interessante falar primeiro que o que são fluxos de caixa são as entradas e saídas de caixa ou equivalente de caixa, mas afinal de contas, o que é caixa equivalente de caixa? Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários, além de aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui ainda a receita orçamentária arrecadada, que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento. Não entendeu essa diferença de receita arrecadada e receita em fase de recolhimento? Lá no curso de orçamento público, está aqui no canal, eu explico também isso das etapas da receita pública. Mas, para dar um aperitivo para vocês, a receita que se encontra arrecadada é aquela que o contribuinte já foi até um representante bancário, já foi até uma instituição financeira e fez o pagamento da sua guia, o pagamento do seu imposto. E em contas em fase de recolhimento, é que depois que o banco recebe e processa esse pagamento, processa esse documento de pagamento, é que ele repassa para a conta do ente. Então, primeiramente, o contribuinte paga numa instituição financeira, geralmente um banco, esse banco recebe o recurso e depois de processar o pagamento é que ele passa para a conta do órgão público. Então, no momento que o contribuinte paga, é o momento da arrecadação. No momento que a instituição financeira joga na conta do ente público, esse é o momento do recolhimento, tá? Mas lembrete para vocês, importante, ó. Portanto, a DFC trata-se de um novo demonstrativo a ser utilizado pela contabilidade pública, objetivando convergir as informações públicas às normas e padrões internacionais, como já havia falando aqui. Para as entidades públicas, a DFC tem ainda o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro. E esse trecho está destacado em vermelho, porque em grande número de questões, tanto de concursos como de exame de suficiência, e em questões de prova, é muito comum se referir à DFC ligando ela a esse aspecto de transparência. Lembra, até 2001, na Lei 101 de 2000, aliás, até 2000 não existia a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trouxe inovações consideráveis no que diz respeito à transparência e à responsabilidade fiscal. O incremento da DFC, como uma das demonstrações que devem ser aplicadas e devem ser elaboradas no setor público, foi mais um passo rumo à transparência pública que se busca até hoje, em sua totalidade. Então a DFC para o setor público está intimamente ligada à necessidade e à importância da transparência pública em busca da accountability, que é a transparência com responsabilização que se busca tanto até hoje, tá? Nós vamos seguir e ainda eu tenho para dizer a vocês que pode ser analisada também mediante a comparação dos fluxos de caixa gerados ou consumidos com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo, a parcela de recurso utilizada para pagamento de dívida e para investimento e a parcela de geração líquida de caixa atribuída a atividades operacionais. Já está lembrando que na DFC tem a separação de três tipos de fluxos diferentes. E esse parágrafo já falou dos três. Falou de financiamento, falou de investimento e falou de atividades operacionais. Então eu sei que você sabe quais são os três tipos de fluxo da DFC e eu tenho que te dizer que no setor público esses mesmos três tipos de fluxo existem, tá? Mas vamos seguindo, porque em suma, a DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e classifica os fluxos operacionais de investimento e de financiamento. A DFC identifica as fontes de geração de fluxo de entrada de caixa,
identifica os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo de caixa na data das demonstrações contábeis. Também é evidenciado aqui. No balanço financeiro também há a informação do saldo de caixa, que passa para o exercício seguinte. Mas já deve ser especificamente há uma preocupação só com caixa e equivalente de caixa, já que no balanço financeiro há uma preocupação ainda com outros aspectos. Nós vamos consolidar isso que a gente viu com algumas questões e discutindo elas conjuntamente. O seu professor está aqui, já cheguei. E aquela mesma pegada de sempre, se você não é acostumado aqui com o canal, saiba que você pode pausar o vídeo, tentar responder e depois a gente discute a questão. Se não, deixa o vídeo rolar que a gente já vai começar a fazer agora. O fluxo de caixa que compreende os ingressos, inclusive os decorrentes de receita originária e derivada, e os desembolsos relacionados com a ação pública é denominado. Ah, professor, mas o senhor não falou ainda de operacional, financiamento e investimento. Eu não falei, mas porque funciona da mesma forma que no setor privado. Então vamos ver se você sabe aplicar a analogia de maneira correta. Porque a gente se lembra, se você chegou até aqui, você estuda contabilidade geral, empresarial ou privada, chame como achar melhor, mas lá há fluxos operacionais ligados às atividades normais da empresa, de investimento ligado aos itens de capital adquiridos ou vendidos e financiamento ligados à assunção de dívidas para composição de capital da empresa. Então, você tem esses três tipos de fluxo. Eu estou falando do setor público e pergunto, receitas originárias e derivadas, ou seja, receitas públicas, bem como os desembolsos, as despesas públicas, estão ligadas a fluxo. Primeiro que só existe fluxo operacional, financiamento e investimento. Não existe esse negócio de ingresso e de receita. Então, letra C e E já descarta. Receita pública e despesa pública, arrecadar receita e pagar a despesa é atividade normal de qualquer setor público, qualquer órgão público. Então, apurar receita e desembolsar a despesa está ligado à atividade operacional. Pronto, é o mesmo conceito que vem da contabilidade geral. É aplicado aqui na contabilidade, aplicado ao setor público. Então, você deve ter respondido com tranquilidade. E vamos avançar agora para uma para julgar certo ou errado. As demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, as DECASP, fornecem aos usuários informações a respeito dos aspectos de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades. A partir das demonstrações, o auditor de contas públicas poderá identificar na demonstração de fluxos de caixa os valores decorrentes de redução do valor recuperável dos ativos. E aí, redução ao valor recuperável dos ativos é um tipo de transação que entra na DFC? Pergunto, redução ao valor recuperável é um fluxo que interfere no saldo de caixa, seja operacional, investimento ou financiamento. Mas se eu pegar a DFC, eu vou ter acesso à informação como redução ao valor recuperável do ativo? É claro que não. Esse tipo de informação não está na DFC. Você pode encontrar no balanço patrimonial ou na DVP, mas na DFC não vai constar esse tipo de informação, pois esse dado não está ligado a nenhum tipo de fluxo de caixa, nem operacional, nem investimento, nem financiamento. Vamos seguindo, mais um aqui, ó. Segundo recomendam as NBCASP, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao setor público, a demonstração dos fluxos de caixa deve ser elaborada pelo método direto e evidenciar as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes. Aqui eu já adiantei uma pista da próxima aula, porque eu falei que a norma, porque você lembra que fluxo de caixa pode ser elaborado pelo método direto e pelo método indireto. Mas no setor público, nós temos um problema para elaborar pelo método indireto. Não dá para elaborar pelo método indireto. Então a norma disse que tem que ser pelo método direto. E na próxima aula você vai entender por quê. Mas por hora, eu pergunto, essa demonstração deve evidenciar os fluxos: recebimento, transferência e pagamento, operacional, investimento e financiamento, orçamentário, orçamentário de controle, patrimonial, financeiro e de encerramento. Não viaja, não vai tentar inventar, viajar na maionese, reinventar a roda. DFC é operacional, investimento e financiamento, tá? Vamos avançar, tem mais um para julgar certo e errado.
A venda de veículo usado, realizada por entidade pública por meio de leilão, será evidenciada na demonstração do fluxo de caixa como ingresso de atividade operacional. Pergunta a você, o ente público, ele trabalha comprando e vendendo carro? Não, então não é para ser operacional. E sabendo disso e por si só, você já vai marcar errado, porque sabe que o ente público não trabalha comprando e vendendo carro, então não é operacional. Mas aí vamos um pouquinho mais. É financiamento ou é investimento? A venda de um veículo usado é um tipo de dívida para constituir recursos para a entidade? Não, então não é financiamento. Diz respeito a bens de capital, a composição de bens permanentes. Então, a venda de um veículo usado, na verdade, entra no fluxo de caixa, mas nas atividades de investimento, tá? Vamos julgar mais nenhuma não. Acabamos por aqui. Vejo você na próxima aula para a gente concluir o estudo da DFC. Forte abraço e até daqui a pouco.